Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Ferreira e eu gostaria que você, do Tudo Mastigado, desse uma atençãozinha para o que eu vou te colocar agora. Tudo Mastigado é um site realmente diferente, porque a ideia do Tudo Mastigado, ela não é aquele monte de conteúdos para todos os lados, a gente entregar um monte de coisa que as pessoas não conseguem nem usar. Nos anos que eu estou na estrada, eu descobri que um excesso de conteúdo, ele é tão ruim quanto conteúdo nenhum. E quando a gente está nessa estrada de estudar, de fazer as coisas acontecerem nas nossas vidas, o Tudo Mastigado ele veio para te orientar. O que a gente serve? A gente serve para te servir, para você não se sentir só, para você entrar em contato, para você ser orientado em como estudar com eficiência. Por que eu te falo isso? Escuta um pouquinho, não sai daí não. Existem duas coisas dentro de uma proposta de estudo. Existe a parte técnica, aquela que você estuda, que o professor Cássio vai ensinar vocês dezenas de vezes, que é como agir dentro do MTA, com foco em questões, para poder alcançar um objetivo lá na frente de aprovação no Enem. A outra parte, que é uma parte que poucas pessoas dão valor e que modifica substancialmente a aprovação, é como a gente lida com a gente. Por que eu estou dizendo isso? Há vários anos, há muitos anos, eu estou com 52, mas eu já tive 17, eu já tive 18, e chegou uma época que eu iria fazer prova no vestibular. Por quê? A minha origem é Brasília. A gente morava numa cidade chamada Taguatinga, que é uma cidade satélite, e eu morei um tempo com a minha avó numa favela que existia em Taguatinga. Favela mesmo, barraco, esgoto, sem água, sem energia. E a gente vivia ali, numa favela. O problema não é viver numa favela, é que muitas vezes a favela vem morar na gente. E eu conheço um monte de estudante que nunca passou perto de uma favela e que, invariavelmente, tem uma favela interna muito maior do que a que eu tinha. É tanta dó de si mesmo que a pessoa não consegue sair do lugar. E eu queria te contar um pouco disso para depois te ensinar como lidar com as coisas dentro para ter sucesso nesse troço. Então eu estava lá e eu lembro que... Não pode ser uma história muito longa também. Anos depois, chegou a época de vestibular. Saindo da favela, meu pai veio, tirou a gente de lá, botou num lugar melhor, e a gente foi crescendo. Quando deu ali ensino médio, chegou no terceiro ano do ensino médio, meu pai virou para mim com aquele ânimo que pai sabe dar e falou assim: Marcos, eu acho que você não vai passar no vestibular da UNB. E olhe, naquela época tinha umas 4 faculdades em Brasília, o UNB era a única pública, e pobre tem que ir para a universidade pública, quando dá conta. E aí meu pai falou assim, eu acho que você não vai passar no vestibular. Eu olhei assim, pai, o senhor acha que eu não vou passar? Aí ele, acho. Eu falei, o senhor está enganado, eu não acho, eu tenho certeza que eu não vou passar. Aí meu pai ficou doido, não, você vai ter que passar, você tem... Porque o pai da gente, os pais da gente, muitas vezes empurram a gente para baixo, para ver se sai um leão dizendo assim, eu vou te mostrar que eu passo, e isso... Mas os pais não entendem que quando empurram a gente para baixo, a gente vai para baixo. Então a primeira coisa que você tem que fazer, fica um pouquinho surdo para as críticas. Os pais da gente, eles querem o melhor para a gente. E como eles não entendem como dar o melhor às vezes, eles dão umas pancadas para ver se a gente acorda. Então você perdoa seus pais, não os leve a mal, os ame, porque eles só querem o seu bem. E eu falei para meu pai, pai, não tem como eu passar. Eu estudo numa escola pública e o problema não era a escola pública. Porque dezenas de colegas meus da escola pública também passaram, né, ao longo do tempo. E eu estava ali na escola pública e eu falei para meu pai, eu não tenho aula de biologia, eu não tenho aula de química, eu não tenho aula de história, eu não tenho aula de geografia. Aí ele vai, mas você tem aula de quê? Eu tinha aula de eletrônica, eu tinha aula um pouco de física, um pouco de matemática e língua portuguesa. Mito, eu tinha... educação física. Eu era até bom, mas educação física não cai na prova. Não cai educação física no vestibular. Então meu pai percebeu que eu não tinha
como era um curso técnico, como é que eu iria, num curso técnico, conseguir passar na universidade que caía todas as matérias? Meu pai meio que enlouqueceu, saiu atrás de tentar conseguir uma bolsa de estudo para mim numa escola particular, que tinha todos os conteúdos, pediu em vários lugares e infelizmente não conseguiu. Já desistindo, já indo embora, ele chegou numa escola e perguntou para a mulher se ela não poderia me dar essa bolsa. A mulher perguntou o que ele fazia, ele trabalhava na Telebrasília, isso já acabou há muitos anos, hoje é Oi, é Vivo, esse monte de operador que tem aí. E ela falou para ele assim, ó, se o senhor arrumar um telefone público, que seria orelhão, naquela época aquilo era escasso, orelhão é uma coisa muito difícil. Se o senhor arrumar um telefone público e colocar na porta aqui da escola, eu arrumo uma bolsa para o seu filho. Meu pai correu dali, tinha muitos amigos na Telebrasília, quando viu estava o telefone lá. No dia que meu pai colocou o telefone lá, no dia seguinte começou o meu inferno. Por quê? Porque meu pai foi lá na escola pública, trancou minha matrícula e me levou ali no meio do terceiro ano para essa escola particular, me botou numa sala com 150 alunos de terceiro ano, e eu lá, olhando para nada, vendo todo mundo fazendo as questões. Tinha dia que o professor chegava, botava um conteúdo que eu não sabia nem o que ele estava falando. O professor de matemática entrava, gritava, página 10, questão 6. Quando eu ia procurar, um gritava lá, deu 8. Cara, eu pensava, eu não dei conta nem de olhar, o cara já sabe a resposta. Naquele dia, sabe? Aquilo foi tão angustiante, você se sentir sozinho, você se sentir incapaz, você olhar para os lados e ver um monte de gente melhor que você fala assim, não nasci para isso. Eu lembro que eu fui para casa, longe, a pé, sabe? Cheguei em casa e falei, mãe, eu não volto mais para aquela escola. Ali só tem gente boçal, gente metida, os riquinhos. A minha mãe olhou, né, viu minha mentira e falou assim, meu filho, volta lá por mim, por minha causa. Pensa uma coisa cruel, é uma mãe te falar para fazer uma coisa por ela. Cara, eu fiquei bravo. Voltei para aquela escola, passei uma semana lá. O que era o resultado daquilo? Eu olhava para o quadro, não entendia nada. Os caras do lado estavam lá há 2 anos e meio, sabiam fazer tudo. Eu fazia aquelas contas, olhava para um lado, olhava para o outro, pensava, cara, não sei nada. Como é que eu vou fazer aqui? Agora entendam, eu não tinha conteúdo, eu não sabia estudar e eu não gostava de estudar. E estava lá naquele lugar. O que eu pensei um dia? Ali na primeira semana, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não vou sair daqui porque minha mãe não vai deixar. Se eu estou aqui, o que eu tenho que fazer para tentar ser bom e ter uma vaga na universidade? Pô, eu tenho que estudar. Isso é óbvio. Eu comecei a ir para a biblioteca, uma biblioteca próxima que tinha, e comecei a estudar. Chegava na biblioteca por volta das 3 da tarde, e estudava até às 10 da noite. De 3 às 10, das 7 horas. Dão 7 horas. Eu estudava meia hora. Porque as outras eu ficava andando na biblioteca, de um lado para o outro, vendo livro, conversando com um, conversando com outro, porque estudar é ruim, estudar dói. Quem não tem o hábito, cara, parece que tem um espinho nas costas, gente. Então, aquele dia na biblioteca, eu abri o livro, começava a ler, no final daquela página, eu olhava, fechava o olho para tentar lembrar o que eu tinha lido, eu não lembrava nem o conteúdo que eu estava lendo, eu não lembrava nem se era biologia, se era química, eu confundia uma coisa com a outra, tinha hora que eu estava estudando física achando que era química, cara, aquilo era demais. Quando eu pegava um capítulo de físico-química, eu pensava, nossa, emendaram tudo. E aquilo vai dando angústia, vai dando tristeza, vai dando desânimo, você entra em sala, vê os caras fazendo tudo, você desanima mais ainda, aí você finge que está tudo bem, mas não está bem, aí a gente vai fingindo que é estudante, deixando o tempo passar. Naquele dia na biblioteca, eu falei assim, o que está faltando? O que está acontecendo? Porque eu leio e não entendo nada. E aí, quero te falar uma coisa. Naquele dia, eu tomei uma decisão, eu tenho que aprender isso. E como é que se aprende as coisas? Aí vai a primeira dica que quase ninguém te deu na vida ou vai te dar. Você vai encontrar aqui. E você vai encontrar o suporte aqui. A primeira dica é, existe um monte de gente que lê, mas a maioria não sabe o que está lendo. A maioria, quando você lê um texto, que você acha uma palavra ali que você não conhece, sabe o que você faz? Pula. Porque ninguém pega um dicionário, e na minha época era um dicionário mesmo. Hoje, que está na mão, basta o cara entrar num
o celular, clicar e achar o dicionário, não. Eu gasto horas em WhatsApp, horas em Facebook e quero ser estudante. Para. Ou há uma mudança concreta, ou você pega e começa a neutralizar esse WhatsApp da sua vida, porque ficar 4, 5 horas no Facebook, no WhatsApp, é mole. Não precisa nem ser inteligente para fazer. Basta ficar lá. Então, quando você vai lendo um texto, encontra uma palavra e pula a palavra, acabou, você não vai entender. Então, a primeira coisa de quem quer aprender é tenha vocabulário. Se você não tiver vocabulário, se você pular as palavras, você não vai entender. Cada matéria tem sua linguagem própria. Existe o matematiquês, existe o fisiquês, existe o quimiquês. E essas matérias têm palavras. Como elas têm palavras, se você pula as palavras, você perde o contexto. Isso caiu para mim como uma luva. No dia que eu entendi isso, eu comecei a ler e quando tinha uma palavra eu marcava e dava o significado. Marcava e dava o significado. Sabe o que aconteceu? Um milagre. Comecei a entender o que eu estava lendo. Aquele foi o passo gigante da minha vida. E entendam, vou repetir, eu não gostava de estudar, eu não tinha hábito de estudar e eu não tinha habilidade para estudar. Estudar não é uma questão de gostar. Estudar não é uma questão de ter conteúdo. Estudar é uma questão de escolha. A gente escolhe estudar e quando a gente escolhe estudar, como tudo na vida, a vida cobra um preço. E a primeira coisa que eu quero te dizer é: tenha vocabulário. Se você quer aprender, você precisa traduzir as palavras. Não pule as palavras. Saiba os significados. O mundo aí fora está lotado de um monte de gente formada que está vivendo mal, canudo embaixo do braço. E eu te falo, a maioria não sabe ler o que está lendo. Pula as palavras, não tem vocabulário. Primeira dica de hoje: tenha vocabulário. E faça uma escolha. Se você escolher estudar, você vai pagar um preço para estudar. E uma das coisas que eu te falo é: aborta aquelas porcarias de estar o tempo todo em WhatsApp, em Facebook. E não é balela. Se você não vai largar essas coisas, você não vai ter resultado. Não adianta. Não adianta vir com aquela firula de que eu vou estudar um pouquinho, vou pegar e vou ver o WhatsApp ali, vai dar certo, porque não vai. Então a primeira dica é essa. O que aconteceu? Aí eu comecei a estudar, comecei a meio que aprender, sabe? Eu comecei a fazer sentido as coisas. Eu fui lendo, entendendo biologia e tal, e fui crescendo. Aí um amigo até dizia assim: pô, Marcos, você vai passar, cara, você está sabendo. Olha só, eles estavam lá há 2 anos e meio, eu estava há 3 meses, eles achavam que eu ia passar. O que eles estavam fazendo lá? Eles não estavam estudando nada. No final daquele ano, lá vou eu para a Universidade de Brasília, faço meu vestibular, já todo confiantezão. Aí no dia de sair o resultado, era lá na universidade, porque não saía na internet não. Tinha que ir para o paredão. Aí chego lá no paredão, aquele monte de nome na lista, meus amigos já preparados com farinha de trigo e tal. Quando eu procurei meu nome, pasme, a Universidade de Brasília me reprovou. Fiquei lá com aquele frio no estômago, com aquela desolação, os amigos chegando para jogar ovo. Eu falei: não, eu não estava preparado para passar nessa prova. Puf! Naquele dia eu fui pro buraco e disse que não ia mais estudar. Saí cabisbaixo, cheguei em casa, meu pai já foi querer me pagar um sapo, eu baixei a cabeça, falei que não queria mais estudar. Aí ele me disse que eu ia ter uma outra chance, aquilo me acalmou, tá, beleza. Resumo da ópera. Meses depois, eu comecei a estudar novamente. Primeira coisa que eu tive que fazer, parar de ter dó de mim. Segunda coisa que eu tive que fazer, parar de ter dó de mim. Terceira coisa que eu tive que fazer, parar de ter dó de mim. Quarta coisa, final, parar de ter dó de mim. É sentar a bunda na cadeira, abrir e começar de novo. A gente erra, a gente fracassa. Comecei a estudar e naquela época ela faltava assim, uns 40 e poucos dias para o vestibular. Eu comecei a estudar 14, 15, 18 horas por dia.
Estudar não deixa, não mata a gente. Estudar não vai matar. Pode deixar a gente um pouquinho doido, mas matar não. Então, não adianta. Se você pode estudar 15 horas, estude 15. Se você pode estudar 4 horas, estuda 4. O que eu quero dizer é, dê o seu melhor. Você precisa sempre dar o seu melhor. E a primeira coisa que você tem que fazer é combata o vitimismo, combata aquela dosinha que a gente tem. Esse é o primeiro videozinho que eu faço para você. E eu te falo de novo, estudar não é uma questão de ser bom, de ser competente, de gostar. Estudar é uma questão de escolha. Você quer viver uma vida acadêmica, você quer ir para a universidade, você quer fazer um curso, diga, eu escolho ser estudante. E aí você paga o preço de ser estudante, a dor de ser estudante. E lembre-se, você vai escolher estudar e você vai começar a estudar, abrindo mão dessas porcarias de WhatsApp, de Facebook. E quando você começar a fazer essas coisas, você vai ver que as coisas vão clarear para você. E da dica de hoje é, escolha estudar e não pule as palavras. Tenha vocabulário. Ande com o dicionário ali no celular para que você saiba o que significam as palavras. No próximo vídeo, eu vou te falar um pouquinho de como combater essas dores que te impedem de conseguir êxito e como eu fiz para alcançar uma boa colocação nos vestibulares. Beijo, tudo de bom.